continue abençoando a cada um. Vamos ler Apocalipse 10, versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Grande e soberano, nós te agradecemos pelo livrinho, por estarmos reunidos, pelos teus filhos e filhas através da internet. Venha falar conosco, Senhor, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Segunda eu estive viajando para Panambi. Tenho aqui um pedido de oração. Deus abençoe a irmã Jaqueline Peixoto. Irmã Jaqueline, sábado, se Deus quiser, a gente vai estar aí no Capão da Porteira para um culto de ceia. Ela está pedindo oração pela Amanda, que está com uma febre, é sua filha. E também ela pede oração, ela está tirando a sua carteira de motorista, né? Deus te abençoe. Como eu estava falando, a irmã Ilka de Panambi, há mais de um ano atrás, ela alcançou para o irmão Antônio lá de Panambi, ela alcançou uns CDs para ele. E ele passou a ouvir esse CD com a esposa lá no sítio deles, uns 13, 15 quilômetros da cidade de Panambi. Um lugar bem difícil. Eu até coloquei alguns videozinhos no grupo aí para vocês verem. Eu não fui no meu carro, fui de carona com o Samuel, e lá descemos num carrinho do irmão lá. Na volta quebrou até um ferro do estabilizador. Ainda bem que a gente logo passamos de frente a um ferro velho. O irmão já também é meio mecânico, né? Já desmontou ali, já colocou a peça de volta. Mas que Deus abençoe no Lírio, né? O Lírio, né? O Lírio dos Vales. O irmão Lírio, a irmã Ana. A irmã Ana é a filha do irmão Antônio. E o irmão Antônio começou a ouvir o CD. E eu deixei os CDs lá com outros irmãos lá que congregaram comigo, tem 2 irmãos. E os irmãos deram o CD para o irmão Antônio. De repente o pastor não pegar dentro da casa deles, né? Aí eles não quebraram, mas eles... Aí o irmão Antônio só tinha aqueles que a irmã Ilka deu para ele, já estava gasto. Ele não cansa de escutar o mesmo CD. Ele até botou o meu lá, né? Botou sentado para me escutar até o fim. Ele perguntou se eu queria escutar o próximo. Vinha o irmão Rogério, o pastor Osmar, disse: não, vamos conversando aí. A alegria, a euforia dele, o gozo, né, de receber a mensagem. Toda noite eles escutam os mesmos CD, ele e a esposa. Bota na TV lá, é o filme dele, é o CD. Então lá embaixo, lá tem luz, tem água, passa o rio dos fundos, muita plantação de mandioca, batata doce, muita vaca, muito frango, muito porco, né? Capivara também. Lugar bom, né? A terra parece uma terra virgem. E Deus deu aquela terra para ele. A experiência dele é tremenda, né? Porque logo que ele começou a ouvir o CD, ele começou a ter um problema de próstata. E ele ia morrer. E o médico precisava em Juí de R$8.000, ele não tinha para fazer a operação. O médico disse: olha, eu faço a tua operação, 3 dias tu vai estar bom.
Aí teve que vender um pedaço da terra dele, um irmão dele que apareceu lá para emprestar o dinheiro. Ele disse: não, emprestado fica ruim, tu não compra um pedaço da minha terra, meio hectare? Aí ele vendeu, fez a operação. Ele disse que foi até lá no médico agradecer. Só, doutor, eu vim aqui agradecer primeiro a Deus, depois o senhor. O homem está trabalhando, está bem. Aquele foi o primeiro teste que ele teve. Porque todos que iam visitar ele disse que os pastores saíam chorando. Porque quando iam visitar ele, eles tinham como se estivessem vendo ele pela última vez. E ele disse: se eu me curar, Deus fizer a obra, eu quero dar uma festa para todos vocês da mensagem. Tanto o pastor dele, que era o pastor Miguel de Sarandi, e o pastor Jorge com a igreja, dizer que ali naquela chácara dele ali, que é difícil chegar, vocês verem depois do vídeo ali, tinha mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Foi galinha, foi porco, foi gado, uma churrascada, foi uma festa. Coisa linda mesmo, né? Ele é uma festa de agradecimento. Só que ele não moveu na fé dele. Ele continuou crendo. E aí o povo começou a distanciar dele. É um homem íntegro, né? Um homem daqueles antigos na mensagem. Eu fazia 20 anos que eu não vi, mais de 20 anos que eu não via ele. Mais de 20 anos. Eu vi ele quando ele morava no Erval Seco. A igreja era na terra dele, ele cuidava da igreja ali. Ele é um homem, acho que mais de 70 anos, e é pregador. Não sabe ler, não sabe escrever. Mas eu cheguei lá e ele tinha o que ele tinha escutado, ele tinha tudo na memória, falando a mesma linguagem, falando o mesmo idioma nosso, firme. Ele disse: olha, pastor, eu estou tomando uma decisão individual, eu não vou tomar decisão pelos outros irmãos, e nem pela minha nora, nem pelo meu genro, nem ele está se referindo ao irmão Lírio, nem pela minha filha, a irmã Ana, e nem pelos outros. A minha decisão, eu e a minha esposa, é individual. Só vou agradecer o tempo que eu fiquei com os pastores lá, né? E aí nós vamos marcar uma reunião de Santa Ceia lá. Vamos fazer uma reunião. A gente quer estar lá junto com eles lá. Eu quero ver que nós vamos estar lá no mês de maio. Eu vou ligar para ele ainda, a gente combinar para o mês de maio, depois que eu voltar de Belém. Eu vou dia 7 para Belém, volto dia 14. Eu vou combinar com o Rogério de Camargo, para o Rogério pregar lá para nós lá. Combinar com o pastor Irineu, de repente ele está me escutando lá em Nome Top, para eles também se organizar lá, para a gente descer e fazer uma grande festa lá no sítio lá, né? E Deus vai trabalhando dessa forma, né? Apenas com um CD. E ele disse que o pastor dele foi lá e mandou ele quebrar todos os CD, botar fogo. Gente, o pastor dele teve que parar até de pastorear, deu para auxiliar, pastorear, consagrou auxiliar, e agora ele e o auxiliar sentam para ouvir as fitas do irmão Branco. Então, o que Deus realmente está fazendo nesses dias, Deus trabalha nesse silêncio, né? Deus não precisa de dinheiro para trabalhar, não precisa de grandes homens. Não, ele disse para Gideão: tu me traga os vasos, né, as tochas e as trombetas. Aí Deus usou Gideão dessa forma. Então, quando Gideão tocou a trombeta, quebrou os vasos e levantou as tochas, e o inimigo começou a fugir.
Eu estava pensando hoje nas palavras do pastor Osmar, né? Se eu vou colocar um tema, seria, me veio agora de noite, o livrinho é o nosso escape, é a nossa salvação, é o livrinho. Estava lembrando das palavras do pastor Osmar, eu nunca esqueci essas palavras. Cada homem tem uma mensagem para entregar. Estava vendo em Apocalipse que quando o homem parte dessa vida, suas obras lhe seguem. Então cada homem ele tem uma mensagem para entregar. Não é repetir uma mensagem, a gente chegar aqui e apenas ler o livro do irmão Branco, ou então escutar um CD completo do irmão Branco. Isso se chama religião de segunda mão. Porque o eunuco lia Isaías por muitos anos e não entendia, até que ele encontrou a Filipe e disse: como eu posso entender se não tem alguém para me explicar? Então a mensagem ela tem que ser explicada pelo ministério. Então quando João come o livro, João profetiza outra vez, explica o que irmão Brana revelou. Então cada homem ele tem uma mensagem, né? E ele, quando ele parte dessa vida, tanto ele quanto o povo guardado dentro daquela mensagem. Me faz lembrar quando o irmão Brana esteve no paraíso, no quinto selo, ele detalha bem mesmo. O paraíso, a sexta dimensão, ele detalha na era de Pérgamo, como ele detalha no quinto selo. No quinto selo, os santos disseram: desceremos à terra. Mas antes ele disse assim: nós estamos confiando no que você tem pregado, nós temos crido, você será julgado primeiro. Se você for aceito, se sua mensagem for aceita. E eles disseram: como de certo será. No paraíso eles sabiam que aquela mensagem do irmão Brana era aceita, porque eles não estavam ali reunidos com nenhum assembleano no paraíso. Eles não estavam reunidos ali com nenhum luterano organizado, denominado. Eles não estavam reunidos no paraíso com nenhum wesleyano denominado, nem pentecostal denominado. Eles estavam ali com pentecostais que não eram denominados, wesleyano que não eram denominados. Então eles disseram: tu serás julgado, tua mensagem será julgada, tua mensagem de cada homem. Então o pastor Osmar está dizendo: então cada homem ele tem uma mensagem para entregar. Então se no nosso meio tem alguém que tem uma mensagem, ele vai sair para poder entregar aquela mensagem. Só que ele sai de uma coisa, né? Que diz, São Paulo também disse a mesma coisa, só que em outras palavras, né? Em outros termos. Vamos aproveitar para ler o que diz São Paulo. 1 Coríntios 3, versículo 11: que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sobre o fundamento Jesus Cristo, a pessoa pode construir com madeira, palha, com feno, ouro, pedras preciosas e prata. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. A tua palavra é fogo, né? Pelo fogo.
Agora, Apocalipse, o livrinho é fogo, o livrinho ele descobre a obra de cada um. O fogo é o livrinho. Ela é martelo que esmiuça a penha, diz o profeta Jeremias. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então não cabe a nós julgar a pregação de ninguém. Ele está edificando sobre a mensagem do dia com madeira, só que a prova é fogo. Agora, os santos que estavam no paraíso sabiam que a mensagem do irmão Branham seria aceita. Agora, nós sabemos que a mensagem de João é aceita no rapto. Se nós partir hoje, nós sabemos que essa mensagem é aceita no rapto. O Davi Miranda tinha uma mensagem que ele também edificou o povo. Todos que morrem na Deus de Amor, na Assembleia, eles morrem, eles descansam naquela mensagem. Eles descansam, é o que eles creem. Se eles ressuscitam hoje, eles ressuscitam crendo naquela mensagem que eles morreram. A morte não muda, diz o profeta. A pessoa partiu dessa vida bebendo, fumando, ele volta, ele quer beber, quer fumar. A morte não muda ele. Alguém pensa que as pessoas dizem: não, eu quero lá no outro lado parar de fazer as coisas erradas. Quando ele volta aqui, ele volta querendo fazer aquelas coisas. Então, quando você vem a Cristo, se liberta, mesmo que você é tentado e tudo, mas aquilo não te acompanha. Sua fé não está mais naquilo, sua vida não está mais naquilo. Vocês estão entendendo? Então, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. É como aquele homem que vivia com a mulher do seu pai, com a sua madrasta. Paulo pegou e entregou ele a Satanás para que o seu espírito fosse salvo, a carne fosse destruída e o seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Paulo não queria que ele fosse perdido. Então Deus deu uma direção para Paulo como fazer para que ele fosse salvo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o homem segue com a mensagem. Ele vai entregar uma mensagem. Ele tem um povo que vai seguir a ele. Tem um povo que vai crer nele, que vai crer naquela mensagem que ele está realmente trazendo. Agora, nós temos pessoas hoje que eles não têm mensagem. Eles não têm mensagem. Então, se eles não têm mensagem, eles vão ter que sentar e ouvir as fitas do irmão Branham, porque o pastor deles não tem alimento. Aí alguém diz assim: não, mas a fita, o CD do irmão Branham é a mensagem. Não, você tem que tirar a mensagem dali. Do CD do irmão Branham tem uma mensagem por dia. Do CD dos pentecostais, eu usando esse termo, a mensagem dos pentecostais tinha uma mensagem. Eles tinham uma mensagem.
Quando Mombrana veio, ele tinha uma mensagem. Tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Tu e a tua mensagem. Agora, como os selos são revelados, os trovões são revelados, é uma mensagem que dá de fé. Os 7 trovões é a mensagem de fé, de rapto para a noiva. Você vê que João come o livro e reprofetiza, ou profetiza outra vez. O pastor Osmar estava corrigindo esse reprofetiza. Ele está profetizando outra vez, porque João é profeta, é apóstolo e profeta. Ele está profetizando novamente quando ele come o livro. Agora o povo está sendo preparado com a mensagem de João para o rapto. A mensagem de João é um livrinho. Porque o irmão Brana recebe o livrinho aberto. O anjo forte desce, se materializa, coloca um pé na terra e outro no mar. Os 7 trovões soam as suas vozes. Você pode ver que os 7 trovões é mencionado a primeira vez em Apocalipse 10. Ali está os 7 trovões. E quando ele soa, João quer escrever. João entendeu o que os 7 trovões falaram. João sabia o que os 7 trovões tinham dito. Então João queria colocar no livro. E a voz disse: não escreva. Não escreva. Não era para ser escrito o que os 7 trovões tinham falado. O tempo termina. O anjo coloca um pé na terra e outro no mar. Deus se materializa, toma uma forma. Agora veja bem, quando ele se materializa, ele não sai da terra. Não, ele não sai. O mensageiro, Deus recolhe. E depois ele tem que se materializar outra vez. Porque quando João come o livrinho, é Deus se materializando outra vez. É Deus fazendo carne novamente. Quando Moisés e Elias aparecem, é Deus em carne. Então João comendo o livrinho é Deus em carne humana outra vez. Ali está o nosso escape. A nossa salvação é o livrinho. A nossa salvação não é sentar e ouvir o CD, é o livrinho. É alguém que explica o livrinho. O eunuco ia ser batizado para Etiópia, se o diácono não aparecesse ali. Filipe, ele já não era nem mais diácono, ali já era evangelista. Você vê que João é apóstolo, quando come o livrinho já é profeta. Agora, quando Filipe sobe no carro e começa a explicar, ele manda parar o carro. Se ali tem água, que impede que eu seja batizado? Desce, ambos descem as águas e Filipe batiza o eunuco, ele segue o seu caminho, regozijando, segue como missionário para o seu país, vai levar aquele evangelho, aquela boas novas para o seu país. Mas quantas vezes ele foi escutando essa fita, mas ninguém nunca lhe explicou? Tem que ter alguém para explicar. As pessoas hoje sofrem no caso de casamento e divórcio, porque não tem alguém escolhido por Deus, como João é escolhido por Deus, para explicar casamento e divórcio. Aí os pastores condenam, mantém as pessoas nas igrejas, só come a lã, só aproveita a lã, a carne da ovelha, que
que são os seus dízimos. Ele disse: não, mas está escrito aqui, a letra mata. Você tem que encontrar quem comeu o livrinho, quem comeu o casamento de divórcio. Ele pode te explicar casamento de divórcio, porque depois da morte do irmão Brana, 40 anos depois, os pastores não sabiam explicar casamento de divórcio. O nosso missionário levou um pastor daqui do Brasil, dos Estados Unidos, para o irmão Cole explicar casamento de divórcio para ele. O irmão Cole mandou ele escutar a fita, porque o irmão Cole não tinha comido o livrinho, se ele podia continuar no ministério ou não. Aí o homem, quando voltou, o estrondo no Brasil, com problema de casamento de divórcio. Mas casamento de divórcio é uma revelação. E hoje nós temos muitos problemas hoje. E as pessoas sofrem por isso. Porque eles não têm o homem que comeu o livrinho. Eu não estou fazendo aqui uma crítica que você não deve escutar o CD do irmão Branco. Você deve escutar. Agora, você não deve denominar os CDs, você tem que sentar e escutar os CDs, depois ir embora para casa. Aí você vem aqui, lê todo o livro do irmão Branco, vai embora para casa. A Cristã do Brasil faz assim com a Bíblia. Ele se reúne, alguém diz que sentiu por Deus, levanta, lê uma página da Bíblia, eles cantam, porque cantam muito bonito, vai embora para casa. E são boas pessoas, eles nem pagam a dívida. Vamos embora. Nós podemos nos denominar em CD, e só escutar o irmão Brana já vira uma denominação, como estão fazendo as pessoas hoje, aqui no estado, no Brasil, fazendo proselitismo com o CD do irmão Brana, dizendo: não, agora nós vamos escutar. O irmão José disse que é para escutar o CD. Aí as pessoas dizem: meu pastor não está fazendo isso, eu vou sair de lá. Eu fiquei sabendo agora de um membro que escutou isso aí e chamou o seu pastor. Pastor, domingo o senhor vem aqui, porque nós vamos reunir o povo na igreja e o senhor vai escutar também o irmão Brana junto conosco. O pastor disse: não tem tempo, tem outros compromissos. Não, domingo é sagrado. Aí já ligou para o pastor e disse: olha, é o seguinte, pastor, quem quer ficar com o senhor fica, nós vamos ficar só com o CD. Nós vamos agora sentar e escutar só o irmão Brana. Denominou. Já ficou inimigo, já se separou, ficou inimigo do outro grupo. Deus soma, Deus não divide, Deus separa, é a luz das trevas. Então a voz disse para João: toma o livrinho. Então, o livrinho é os 7 trovões. O livrinho é um novo nome. O livrinho é o 7º selo. Toma o livrinho, come, será doce na tua boca, amargo no teu ventre. Nós estamos chegando num dia difícil. Difícil com o nosso povo. O povo se inclina para obedecer aquilo que não funciona mais. Eles se inclinam, investem em cima de coisa que não funciona. Deus não quer mais encontro de jovens, reuniões, campanhas de cura,
e as pessoas investem nisto que Deus não trabalha mais. Você deve investir agora, é no livrinho, é em Apocalipse 10, 8 a 11, é em João, mas é a tendência. Quando a coisa começa a apodrecer, os corvos vêm para comer. O que nós temos de fresco hoje é o livrinho. 7 trovões, que é novo nome revelado, é a mensagem de uma só pessoa, que é João. O demais já está apodrecido. Você pode ver que os abutres da primeira e segunda etapa, da terceira etapa pirata, já estão beliscando a segunda vinda, já belisca Cordeiro sobre o trono, a intercessão terminou. Eles beliscam o 7º selo, é brando, cada mensageiro foi um selo. Agora, oferece para esses abutres a carne fresca, oferece João, que está pingando sangue, oferece novo nome, que está pingando sangue, 7 trovões, que está pingando sangue. 7% não pinga mais sangue. Nos últimos dias, Mobrano disse que os abutres, os abutres luteranos, lesbianos, pentecostais, hoje os abutres da primeira e segunda etapa, porque a terceira etapa pirata é o povo da primeira e segunda etapa. Eles se disfarçam de terceira etapa, mas eles são piores do que o povo da primeira e segunda etapa. Na mensagem, o sinal, meu Brando diz que eles são piores do que as denominações de onde eles saíram. Você veja o povo crê nessas pessoas. Eles creem. Você vê o mercado da cura divina, eles creem naqueles homens. Eles são deuses para eles. O que eles pedem, eles dão. Eles dão carro, casa, dão um salário fechado. Eles creem, e eles recebem. Porque Deus permite que essas coisas aconteçam, para que as pessoas creiam na mentira. Por isso vem a operação do erro, e eles creem, e eles descansam naquilo, se perdem ali. É como um moço se converteu, mas ele levou o ídolo do pai. Que ele diz: quando o leão aparecer, eu sendo fogo e mostro o ídolo. O leão vai embora. Não, ele não vai embora para o ídolo. Ele vai embora porque ele tem medo de fogo. Você vê que o ídolo eles não largam. Agora, você vai mudar a mente dessa gente? Nunca. É como o irmão lá fora diz para mim: é individual. Ele disse: mesmo se vocês não viessem aqui no sul, aqui embaixo, eu ia continuar com esta mensagem, repetindo esse CD até arranhar tudo. Mesmo que ninguém viesse aqui, ele disse, eu vi que isso aqui é a verdade, eu ia ficar com isso aqui. Isso é revelação. Então vale a pena você investir em algo assim. Isso é fé. Como Jesus disse, em todo Israel não encontrei fé como esta. A fé do centurião.
Vou ler um parágrafo. Isso está chegando a essa terceira etapa. Fé perfeita 135. Estou crendo assim. E agora quero fazer-lhes uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Pode você realmente crer e sentir agora mesmo que o que tem sucedido em você desde que passou por aqui e recebeu a imposição de mãos? Levante a mão se assim é. Ali tem um resultado. Isso é o que estávamos esperando, o qual apenas está começando a brotar, a florescer, e eu fiz com um propósito, que estou planejando algo, tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a fé a um nível onde nunca o havia visto antes. E não é somente qualquer fé, mas é fé perfeita, um coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita, por meio de sua palavra perfeita, a qual é mais aguda que espada alguma de 2 fios, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isso para o rápido. Perfeição, irmão Li, BRANHM, é perfeito, é perfeição. É sentar e escutar as fitas. Irmão Brando disse: ouça as fitas. Agora, o 7º anjo disse para João: come o livrinho e profetiza outra vez. Foi o 7º anjo que disse. Está aqui em Apocalipse 3. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Quem é que mandou comer? O 7º anjo. Come. Come pelo ouvido, não é pela boca. A fé vem pelo ouvir. Profetiza agora. Opa. Agora é outro homem que está profetizando. Apocalipse 10, 1 a 7 é um. É suas fitas, agora é outro. E profetiza. Outra vez. Então, ela tem chegado a um nível muito alto. A fé tem chegado a um nível muito alto. A fé de arrebatamento. Porque o povo tem que chegar a isso para o rápido. Eu a estou buscando, e para mim significa muito sacudimento, igual para você. Porém, juntos chegaremos, pela graça de Deus. Junto nós chegaremos a essa fé. Alguns estão buscando a cura, precisa de uma fé também, mas não é de rápido. Nós estamos chegando a essa fé perfeita, fé de mudança, de transformação, que vai transformar o nosso corpo. O irmão Branco não viveu numa era que nós estamos vivendo, que a noiva, a esposa está vivendo. Não, a sua era foi diferente. O Brasil estava no tempo do golpe de 64, o irmão Branco estava vivo ainda. No tempo de Getúlio, o irmão Bruno estava trazendo a primeira e segunda etapa, precursando a segunda vinda. No tempo de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, o irmão Bruno estava na terra. Hoje já não é tempo de Getúlio. Nem a política de Getúlio está sendo aceita mais. Nem de Juscelino, ninguém nem lembra. Construiu Brasília. Não é mais o dia do Juscelino, hoje é o dia do Bolsonaro. Não é nem dia do Lula mais. O dia dele já passou.
quê? Nós estamos vivendo os dias de João. Nós tivemos os dias do pastor Joaquim Gonçalves Silva, os anos 70. Mas nós tínhamos um missionário, o dia do missionário já tinha passado. Hoje nós estamos vivendo os dias de Osmar Rodrigues Costa aqui no Brasil. A África vive também esse dia. Portugal vive esse dia, o mundo vive esse dia. É um outro dia. É a mensagem que o irmão Brana foi proibido de falar. Mas como o irmão Brana aqui em Apocalipse 10, versículo 9, manda João comer. Vamos mudar 7 monges, irmão Brana. Manda João comer. Eles profetizam. Porque não seria mais no seu dia. Ele disse: o que seria se eu levantasse em outra geração? Ele disse: eu não posso. Morreu um grande líder ontem, que se dizia o anjo do Senhor. Morreu. O povo dele está dizendo que, pegando as suas partes que ele pregou, que ele vai ressuscitar. Mas olha, de repente ele vai vir de um jeito ou de outro, ele não sabe como é que ele vai vir. Aquele mesmo espírito de Maomé, aquele mesmo espírito depois da morte do irmão Brana, que surgiu nos dias do irmão Brana, que eles não querem perder o povo, perder a fama. Eles não querem perder aquele povo. Claro, aquele povo está descansando na mensagem daquele homem. Aquela mensagem é julgada pela mensagem deste dia. E a mensagem desse dia condenou aquela mensagem. A mensagem desse dia condenou a terceira etapa pirata. Queiram vocês aceitar ou não, condenou vocês que saíram e se colocaram contra a mensagem. Ela está condenando vocês. Naquele dia vocês vão ter que encontrar João, e vocês vão ter que estar cara a cara com o pastor Osmar Rodrigues Costa. Como ele disse para aquele pastor lá no Espírito Santo, está na internet. Ele disse: eu vou encontrar com vocês no dia do juízo. Eu vou encontrar com vocês para julgar vocês ali. E eles estavam bravos com ele. Parece que no mesmo ano ou no outro, aquele pastor morreu. E se foi. Ele foi com a sua fé. Todos vão com a sua fé, vão com a sua mensagem. Eles disseram: nisso estamos descansando. Os luteranos descansaram na mensagem de Lutero, no seu dia. Os wesleyanos descansaram na mensagem de Wesley. Os pentecostais descansaram na restauração dos dons. Eles foram na alegria de falar em língua, profetizar, ter sonhos, visões, orações, uma vida santificada. Os que partiram nos dias do irmão Brana, também eles foram descansando naquela mensagem. Eles descansaram na primeira e segunda etapa. Hoje não se descansa mais. Já não é descanso. Aquela mensagem já é juízo. Que ela apodreceu, ela não faz mais bem. Hoje é a terceira puxada. Hoje é a mensagem de João. Você tem que descansar nela. Não importa o que você pensa, você acha, os parágrafos que você acha. Não é os parágrafos, meu irmão, que você sabe montar, é a revelação. É você saber onde estão os teus pés hoje. Você saber edificar.
Se você edificar com madeira, palha e feno, isso vai ser destruído. De repente você possa até ser salvo, mas como que é através do fogo. Mas o ouro gosta de fogo. E a esposa é ouro, porque ouro é caráter. E o que Deus vem buscar aqui é o caráter. Vamos ficar de pé. A gente vê que as pessoas não levam a sério. Eles não levam a sério. Esperam a morte para fazer propósitos, para fazer votos. Não espere a morte. Isso aqui é sério. Como eu tenho a Lídia, com 12 anos, eu tento falar com ela, eu tento ver se coloco na cabeça dela. Isso aqui é sério. Eu tento falar com a Suzana, minha esposa, que eu tenho que dar conta dela. Eu tenho mais conhecimento do que ela. O meu nível de fé é mais alto do que o dela. Porque a congregação não pode ter um nível de fé mais alto do que o seu pastor. E Davi, e o irmão Brana disse que nem a família de Davi, nem a esposa. E o irmão Brana falando na mensagem Porque a Pequena Belém, ele disse que às vezes a esposa, filho, não entende o pastor. Às vezes ele está falando algo, na sua cabeça está errado. E se é Deus? Se é Deus, meu filho, se é Deus, minha filha, e se é Deus? Ah, mas eu vou fazer, vai dar certo. De repente pode passar 10 anos, 15 anos. O pastor já foi, Brana já foi, mas Billy Paul nunca esqueceu o que o pai disse. Vou casar com aquela moça. Não, Billy, você vai quebrar a cara. E quebrou mesmo. Quebrou a cara mesmo. A irmã Meira jogou a porta na cara do irmão Brana. E o irmão Brana foi conversar com Deus. Não, ela não quis fazer isso. Ele foi intercedeu por ela. Que ele sabia que o anjo não perdoava pecados. E ele viu como um grão de areia cresceu dentro dela. E depois já era um limão, depois já era uma laranja, e de repente parecia que estava grávida, já estava do tamanho de uma melancia. E ele disse: não, Deus, ela é como Moisés. Parece que Moisés está querendo dar um conselho melhor para Deus. Não, era Cristo em Moisés. Era Cristo em Brana. Quando o médico foi para operar, sumiu. Veja só, sumiu. Ninguém achou aquilo. Ninguém achou aquela bola de sangue, aquele câncer. Some, aquilo é demônio. E Satanás procura uma oportunidade de rebeldia de filho, de mulher, de marido, para poder entrar. Porque às vezes a esposa, ela olha o homem, que ela tem liberdade, ela tem que olhar e ver que ali tem um ofício. Você, através da internet, você tem que ver que ali tem um ofício, e é Deus. Você pode sofrer as consequências terríveis. A gente tem que cuidar o que vai falar, o que vai pensar, ficar comentando com os outros. Você vai pagar o preço. A minha sogra, antes de morrer, ela me disse assim, me chamou no quarto, disse: olha, eu nunca te falei, mas o meu irmão que faleceu, o homem estava são, trabalhando, e de uma hora para outra,
foi com cadeira de roda, 2 anos sofrendo, e logo morreu, não podia falar. Ele dizia para a Suzana: ele não vai viajar nada, ele vai atrás de mulheres. E a minha sogra, aquilo estava apertando dentro dela, ela disse: eu tenho que te falar, ele morreu, mas ele sempre dizia essas coisas aqui de ti. O dia que o meu sogro chegou lá, que tinha se quebrado, ele disse: ô velho, tá rindo, né? Não demorou um mês ele estava na cadeira de rodas. Demorou um mês, não podia falar, tinha que botar comida na sua boca. Um moço novo, não tinha 50 anos. Cuida do que fala. O irmão Jonas estava falando de um homem que foi acusar ele com a esposa dele. Foi levantar uma lei, uma acusação. Foi jogar bola e entrou numa briga, numa encrenca com os rapazes. Eles deram uma surra nele, mataram ele, foi para o hospital e morreu. Gente, é o Filho de Deus, cuida do que fala. Às vezes acontece a barbaridade com o vizinho, você não sabe o que está pensando mal, o que ele pensou de você, o que ele falou. Às vezes o vizinho prospera, é porque ele gosta de você, ele fala bem de você. Então nós temos que falar bem uns dos outros, amar uns aos outros. E o seu pastor diz: irmão Branham, dê-lhes respeito, porque aquele anjo não perdoa pecado. Ele vai diante de vós e ele não perdoa pecado. Pai Celestial,